Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira. E segunda-feira começando para valer a semana. O Cruzeiro na quinta-feira, às 7h30 da noite, diante do Atlético Mineiro, tendo a possibilidade, inclusive, de bater o seu próprio recorde de público no Novo Mineirão. Em 2024, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0 e, naquela ocasião, 61.583 torcedores estiveram presentes. E hoje, o Mineirão informou que a carga de ingressos para este compromisso é de 61.584. Então, se todos os ingressos baterem lá na catraca do Mineirão, teremos o recorde novo, com um torcedor a mais. Vamos acompanhar, mas de qualquer forma será um baita público. O torcedor do Cruzeiro esgotou os ingressos rapidamente. Então, a torcida promete aí um apoio total, né, para o Cruzeiro buscar esta vaga na fase de semifinal da Copa do Brasil. Jogo mais do que importante. O Cruzeiro tem a vantagem, mas Leonardo Jardim vem trabalhando aí no dia a dia para um Cruzeiro muito concentrado, para um Cruzeiro jogando o que sabe jogar dentro dos seus domínios e nesta Copa do Brasil. A arbitragem está definida. Daqui a pouco a gente fala sobre a preparação do Cruzeiro. Vai apitar Rafael Klein. Ele é árbitro do Rio Grande do Sul. O Rafael Klein, ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Vitor Hugo Imazu. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O Rafael Klein, ele apitou 2 jogos do Cruzeiro nesta Série A ou nesta temporada. Vitória sobre o Vasco, lá em Uberlândia, e a vitória sobre o Fluminense no Maracanã. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele foi VAR na estreia do Cruzeiro na Série A do Brasileiro. A vitória por 2-1 diante do Mirassol. Teve até um pênalti que foi marcado a favor do Mirassol, mas realmente foi pênalti. O árbitro da partida precisou do auxílio do VAR e a marcação foi correta. O Cássio até defendeu a cobrança do Reinaldo. Então, é essa a arbitragem. A gente sempre fala aqui, né, torcer para que o árbitro possa fazer um grande jogo, para que não aceite, né, aquele monte de reclamação que geralmente acontece. Então, vamos acompanhar como vai atuar a equipe da arbitragem da CBF na quinta-feira, às 7h30 da noite. Sobre a preparação do Cruzeiro, de hoje até quinta-feira, é mistério total na toca, porque o Cruzeiro não vai mais passar nenhum boletim sobre os atletas, principalmente naquelas questões de Matheus Pereira, Wanderson e de Caio Jorge. Matheus Pereira e Wanderson, ontem o Cruzeiro já tinha atualizado o cenário, os jogadores participaram ali de um pouco do treinamento, fizeram um treino parcial com o grupo. Então, esses dois aí dificilmente vão ficar fora deste compromisso do time do técnico Leonardo Jardim. E a expectativa é de que o Jardim possa ter também o centroavante Caio Jorge. Esse vem fazendo um esforço muito grande com todo o departamento de saúde e performance do Cruzeiro. O Caio Jorge tem tratado aí no clube 2 períodos, tem feito tratamento em casa. O Cruzeiro está trabalhando pesado para colocar o Caio Jorge em campo. E repito, é a expectativa de todo mundo de que ele vá reunir condição. É um jogador importante, vive uma fase espetacular e é tratamento intensivo durante esses próximos dias, né? Como ele retornou da seleção, se ele fica lá com a seleção, faz um tratamento lá, se fica como dúvida para o jogo desta terça diante da Bolívia, dificilmente o Caio Jorge jogaria na quinta. Mas como teve a oportunidade de retornar
de ter esse período tratando de forma integral, vamos dizer assim, no clube e em casa, e com toda a estrutura que o Cruzeiro tem, e pessoas também, né, no Departamento de Saúde e Performance, a expectativa é positiva. Mas, claro, precisamos aguardar até o dia do jogo para saber se o Caio Jorge realmente estará em campo. Leonardo Jardim vem trabalhando várias questões também no dia a dia na Toca da Raposa 2. O Leonardo Jardim conta com o Fabrício Bruno, mesmo que ele atue nesta terça-feira, e é a tendência de jogar diante da Bolívia na altitude, retorna depois do jogo até o Rio de Janeiro, avião do Pedro Lourenço vai até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, para trazer o atleta, e aí será um período de recuperação que o Fabrício Bruno vai fazer para estar disponível na quinta-feira às 7h30 da noite. Então, dando tudo certo, a ideia é ter aí um Cruzeiro com a base que vem atuando, isso, claro, com Fabrício Bruno, e a expectativa de ter Caio Jorge, mas como tem esse mistério também, é prudente até a gente aguardar até a quinta-feira, porque o Cruzeiro encerra a preparação na quarta. Na quinta, geralmente, tem ali aquela ativação no dia do jogo, e tudo isso vai contar para que o Cruzeiro possa ter ou não a presença de Caio Jorge no clássico da próxima quinta. Tá falado, pessoal? Um abraço! Antes de começarmos com as notícias mais quentes que agitam os bastidores do futebol brasileiro, se você é apaixonado por esse universo e não quer perder nada do que acontece dentro e fora das quatro linhas, já sabe o que fazer. Deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir a seguir tem potencial de mexer diretamente com o coração do torcedor e até mesmo mudar o panorama do mercado da bola em nosso país. Segure firme, pois a cada detalhe revelado aqui, a história vai ficando ainda mais intrigante e impossível de ser ignorada. O momento do futebol nacional é de ebulição. Com o calendário avançando e os clubes planejando reforços para encarar as competições mais desafiadoras da temporada, muitas movimentações começam a ganhar força nos bastidores. E quando falamos em grandes contratações, é impossível não pensar naqueles nomes que já brilharam no cenário europeu e que agora surgem como potenciais protagonistas em nosso futebol. O torcedor já se acostumou com essa ideia. A chegada de medalhões internacionais pode transformar a realidade de uma equipe da noite para o dia, criando expectativa, dividindo opiniões e alimentando um sonho de glórias. Só que, como todo bom enredo de bastidores, nem sempre as negociações caminham de maneira previsível. Há casos em que nomes consagrados são oferecidos, outros em que os próprios clubes fazem sondagens e ainda existem aqueles movimentos estratégicos que ninguém consegue prever até que explodem na mídia. Esse é justamente o clima que toma. Conta agora uma série de jogadores renomados em cena, cada um com sua situação particular, mas todos carregando o peso de mudar o destino de gigantes do futebol brasileiro. E é a partir daqui que começamos a revelar um dos nomes que mais chamaram atenção nos últimos dias: o meia marroquino Hakim Ziyech. Conhecido mundialmente pelo seu talento no Ajax, onde brilhou e deixou marcas históricas, o jogador também fez parte do elenco campeão da Champions League pelo Chelsea, ainda que sem ser o grande protagonista naquela campanha. Aos 32 anos, Ziyech se encontra livre no mercado após uma passagem discreta pelo Al Duhail, do Catar, e sua situação já movimenta os bastidores do Brasil. O curioso é que o meia foi oferecido ao Flamengo, clube que constantemente aparece como destino preferido de estrelas internacionais. Porém, para surpresa de muitos, o rubro-negro não demonstrou interesse em avançar nas conversas neste momento. A diretoria do clube avaliou a situação e entendeu que não seria o momento ideal para investir em um atleta com características tão específicas e que talvez não se encaixasse no planejamento atual. Isso, no entanto, não diminui a relevância do nome, já que se trata de um jogador com currículo pesado e ainda com condições de atuar em alto nível. Com a porta do Flamengo aparentemente fechada, outros clubes brasileiros começaram a observar de perto o movimento,
E é nesse ponto que entra em cena o Cruzeiro. O Cabuloso, que vive uma fase de transformação sob o comando de Pedro Lourenço e com Leonardo Jardim no banco, está atento ao mercado e acompanha de perto a situação de Hakim Ziyech. Não se trata apenas de curiosidade. O clube enxerga no jogador uma oportunidade de mercado capaz de elevar o patamar técnico da equipe e trazer um impacto direto tanto dentro de campo quanto fora dele, pela repercussão de uma contratação internacional desse porte. O torcedor cruzeirense já pode imaginar o que seria ver Ziyech vestindo a camisa celeste. Um meia com experiência internacional, acostumado com grandes jogos e com a habilidade de decidir em momentos importantes, poderia se tornar o diferencial em partidas que exigem algo além da força coletiva. A presença de um nome desse nível também serviria como um recado claro ao mercado. O Cruzeiro está disposto a competir com os gigantes do Brasil e, principalmente, a se recolocar entre os protagonistas do cenário nacional. É claro que tudo isso exige cautela e uma análise minuciosa, já que trazer um atleta como Ziyech envolve custos elevados, negociações complexas e, principalmente, um planejamento detalhado. Ainda assim, o simples fato de o Cruzeiro estar atento a esse tipo de movimentação mostra a mudança de postura da instituição. Com o aporte financeiro de Pedro Lourenço e a visão de futuro da diretoria, os bastidores da Toca da Raposa estão mais vivos do que nunca e o nome de Ziyech apenas reforça esse cenário de ousadia. Paralelamente a essa história, outro enredo começa a ganhar corpo e também agita o noticiário. O meio-campista Gerson, ídolo recente do Flamengo, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. Surgem informações de que o jogador pode estar insatisfeito com a realidade vivida no leste europeu, reacendendo assim as conversas sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. E, como não poderia deixar de ser, o Flamengo aparece como principal interessado, já que Gerson é considerado um dos grandes símbolos da era recente de conquistas do clube. Um eventual retorno de Gerson ao Brasil teria peso não apenas técnico, mas também emocional para o torcedor rubro-negro. O jogador sempre demonstrou identificação com o clube e com a torcida, além de ter sido peça-chave em conquistas importantes. Reacender essa relação poderia significar um choque de motivação no elenco e, ao mesmo tempo, um reforço de altíssimo nível para o setor de meio-campo, que já conta com nomes de destaque, mas que sempre pode se beneficiar da chegada de um craque desse porte. No entanto, a situação não é simples. O Zenit dificilmente abriria mão de um jogador do nível de Gerson sem uma compensação financeira significativa, e o mercado europeu ainda pode oferecer alternativas ao atleta caso ele decida deixar a Rússia. O Flamengo, por sua vez, tem poder de investimento, mas precisa avaliar com cautela o impacto de uma operação dessa magnitude em seu orçamento, principalmente em um momento em que outros movimentos de mercado estão em curso. E, se não bastassem essas duas histórias, ainda há mais uma que promete incendiar as discussões. O volante Casemiro, multicampeão pelo Real Madrid, atual jogador do Manchester United, mas que vive uma fase de incertezas sobre seu futuro imediato. O craque brasileiro já recebeu sondagens tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, dois clubes que demonstraram interesse em contar com seu talento para reforçar seus elencos. A experiência de Casemiro, somada à sua liderança em campo, seria uma adição monumental para qualquer equipe do Brasil. O próprio Casemiro, no entanto, mantém como prioridade a permanência no futebol europeu. O jogador acredita que ainda pode render em alto nível no velho continente e deseja escrever mais capítulos de sua carreira entre os maiores clubes do mundo. Essa posição deixa os clubes brasileiros em compasso de espera, atentos a qualquer mudança de cenário, mas conscientes de que a decisão final estará sempre nas mãos do próprio atleta. Ainda assim, a simples possibilidade de vê-lo atuar novamente no Brasil já agita corações e desperta uma onda de expectativa. O que chama a atenção
Em todas essas situações, é como os bastidores do futebol brasileiro estão cada vez mais conectados ao mercado internacional. Jogadores que há alguns anos eram inimagináveis por aqui agora aparecem como possibilidades reais, seja por movimentações financeiras mais ousadas dos clubes, seja pela própria vontade dos atletas de buscarem novos desafios em seus países, de origem ou em mercados que ofereçam protagonismo e reconhecimento. O Cruzeiro, ao acompanhar de perto o caso de Hakim Ziyech, demonstra que está disposto a se inserir nesse novo cenário. Já o Flamengo, envolvido simultaneamente em possíveis movimentações por Gerson e até mesmo atento ao caso Casemiro, reforça sua posição como um dos clubes mais atrativos do continente. E o Palmeiras, ao também surgir como interessado em Casemiro, mostra que não pretende ficar para trás em uma disputa que pode mudar os rumos da temporada. O torcedor, nesse contexto, fica dividido entre a razão e a emoção. De um lado, a expectativa de ver craques internacionais vestindo a camisa de seu clube do coração. De outro, a consciência de que cada negociação envolve valores astronômicos e decisões complexas. Mas o fato é que o mercado da bola nunca esteve tão quente, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos, com revelações que podem transformar completamente a realidade dos clubes envolvidos. E diante de tudo isso, fica a grande pergunta: o que você acha, torcedor, sobre a possibilidade de ver Hakim Ziyech no Cruzeiro, Gerson retornando ao Flamengo e até mesmo Casemiro atuando novamente no Brasil? Qual desses movimentos seria o mais impactante para o nosso futebol? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe com a gente a sua visão sobre esse cenário eletrizante. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque as próximas notícias vão trazer ainda mais surpresas diretamente dos bastidores que movem a paixão nacional.